Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. O K-pop é uma das indústrias que promove uma falsa ideia de perfeição. A imagem dos idols é completamente trabalhada na ideia de inocência, todos os seus discursos são decorados, em frente às câmeras é como se estivessem atuando, e os idols são tão bons nisso que realmente nos convencem. Mas por trás dessa imagem de perfeição existem acontecimentos bizarros e um desses é o patrocínio. Eu já falei sobre patrocínios aqui no canal, mas dessa vez o vídeo que eu trago hoje é o depoimento de uma idol menor de idade. Em meados de 2017, um depoimento chocante passou a circular na internet. Nesse depoimento, supostamente uma idol feminina menor de idade pedia ajuda online devido sua empresa estar obrigando ela e as demais membros do seu grupo a ter, entre aspas, favores com investidores por volta de 40 anos de idade ou mais. Essa pessoa fez a publicação em um fórum online, ela não se identificou, foi uma postagem anônima e ela alegou ser uma idol de K-pop compartilhando uma história sobre ter sido assediada por pessoas da indústria do entretenimento. Ela também afirma que fez a postagem escondido da sua agência, pois, obviamente, tinha medo de ser silenciada caso soubessem. Eu vou ler o depoimento dela aqui para vocês, lembrando mais uma vez que se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês não assistam o vídeo. Abre aspas. Olá! Eu sou uma idol que atualmente atua na indústria do entretenimento. Primeiro, quero escrever por que estou escrevendo isso. Eu precisava escrever. Se este post circular nas redes sociais e as reportagens começarem a escrever sobre isso, tenho certeza de que minha empresa e minha identidade serão reveladas. Mas eu não me importo se minha identidade for revelada. Eu simplesmente espero que as pessoas ouçam e entendam a história que estou prestes a escrever. Fecha aspas. Após uma breve introdução, a idol menor entra em detalhes extremos sobre o CEO da sua empresa e as coisas horríveis que ele fez. Ela o expõe por vender uma das membros do grupo apenas para que elas pudessem debutar. E então ela fala sobre como elas conheceram os patrocinadores, que são pessoas que gastam muito dinheiro para, entre aspas, comprar idols e trainees, se é que vocês me entendem. Para o pessoal que é mais devagar, é literalmente pagar por favores íntimos. Abre aspas. Ainda me lembro do dia, uma semana antes da gravação do nosso MV. O CEO da nossa empresa chamou eu e as membros para um bar, embora tivéssemos menores de idade no grupo. No caso, 3, incluindo eu. O proprietário não se incomodou em checar nossas identidades, mas nos encaminhou para a sala em que nosso CEO e 4 outros homens que nunca vimos antes estavam sentados. O CEO os apresentou como pessoas que nos ajudariam muito a estrear. Então agradecemos sem qualquer suspeita. Mas, de repente, um dos homens apontou para uma de nossas membros e disse a ela para servir sua bebida, dizendo que o álcool tinha um gosto melhor quando servido por uma mulher. Pensando agora, era estranho, mas tudo o que podíamos pensar na época era que éramos um time se preparando para debutar e tudo poderia desmoronar se algo desse errado. Então nós servimos suas bebidas. Entre parênteses, todos os homens tinham entre 40 e 50 anos. Enquanto bebiam, nosso CEO virou-se para o homem que parecia ter mais poder e perguntou qual das membros chamava mais a sua atenção. O homem escolheu a membro mais bonita. Tomamos isso como um gesto amigável e ela até agradeceu. O homem começou a elogiar a integrante visual, dizendo que ela ia se destacar nas transmissões, que ela era uma deusa. Então, de repente, ele começou a se gabar de quanta influência ele tem na indústria de entretenimento e como ele sabia muitas informações privilegiadas. Ele disse a ela que o bar estava muito barulhento, então ele queria que ela fosse a algum lugar quieto com ele para falar mais sobre isso. Como o relato não menciona nenhum nome, eu vou chamar essa membro de V. V começou a sentir medo quando todas nós sinalizamos para que ela não fosse com ele.
Então ela gentilmente agradeceu e recusou sua oferta. O homem, de repente, ficou com raiva e começou a culpar V por não ter a mentalidade correta de alguém que está se preparando para estrear. Nosso CEO, então, fez um sinal para a V sair com o homem. Sentimos que algo estava terrivelmente errado, mas V nos disse que ela ficaria bem e saiu com o homem aparentemente para um café próximo. Depois de algumas horas nesse bar, nosso CEO disse para o resto de nós irmos embora e nos dirigirmos para as salas de prática, para treinar. Mas nós estávamos nos sentindo tão bêbadas com o álcool que aqueles homens nos serviram que então voltamos para nosso dormitório para descansar. Chegamos em casa por volta das 3 da manhã e V saiu do bar por volta da 1 da manhã. Estávamos programadas para acordar às 6 da manhã do dia seguinte, tomar café da manhã e ir para nossa aula de canto. Quando acordamos, V ainda não estava em casa e não tínhamos celulares naquela época. Então nossa manager ligou para a agência. A agência disse a ela para enviar apenas os membros restantes para praticar. Estávamos todas preocupadas com a situação estranha, mas nossa manager nos levou para nossa aula e nos disse que ela voltaria com V. Não conseguíamos focar em nossas aulas, mas V acabou voltando. Todas choramos quando a vimos e perguntamos sobre o que aconteceu na noite anterior. V nos disse que ela foi a um café com um homem e apenas ouviu tudo o que ele tinha a dizer. Entre parênteses, o que ele disse não era tão importante, então vou deixar de fora. O tempo passou enquanto ele continuava a falar e V não podia entrar em contato com ninguém porque ela não tinha telefone. O homem dizia coisas como: "Opa, vai te dar dinheiro, então brinque comigo." Ele também disse que ela seria famosa na indústria. Embora V tenha recusado várias vezes, o homem rejeitou sua recusa e ameaçou destruir nossos planos de estreia. V se desculpou enquanto chorava e continuou a recusar, mas o homem ficou bravo e disse a ela para fazer o que ela quisesse se ela não quisesse estrear. Ele então começou a tocar a mão dela. Em seguida, V disse que ele sorria enquanto sussurrava em seu ouvido que não precisava ser ela, que ele chamaria qualquer uma das outras membros. V não queria que outras membros entrassem na confusão e por isso concordou em ficar com ele, desde que ele prometesse que eles só iriam conversar ou dar uma volta sem quaisquer condições. O homem disse a ela que não teria ficado tão bravo se ela tivesse concordado com ele desde o início. Já que era muito tarde da noite, ele disse para ela ir embora. Mas V não tinha dinheiro e nem celular. E como havia ido para a cafeteria no carro do homem, ela também não sabia onde estava. Então o homem disse que a levaria para uma sauna. Quando ela chegou à sauna, ela ficou do lado de fora esperando o homem sair. Assim que ele o fez, ela tentou pegar emprestado um celular para ligar para nossa gerente. Mas o homem voltou com lanches, dizendo-lhe para fazer sauna com ele. V estava nervosa porque ela foi forçada a estar com ele e enquanto estavam na sauna, ela espiou o celular do homem e viu que já eram 4 horas da manhã. O homem, de forma passiva, agressiva, disse a V para dormir se ela se sentisse cansada. Então V não teve outra escolha a não ser adormecer na sauna. Quando ela acordou, o homem já tinha ido embora, mas ele deixou um pouco de dinheiro no balcão, cerca de $93, com um bilhete dizendo que em breve ele a encontraria novamente. V pediu emprestado o telefone do balcão da sauna e ligou para a agência. Felizmente, V conseguiu retornar com segurança para nós, mas o fato de o homem poder chamar ela sempre que quiser me assusta muito. Passou algum tempo e nós finalmente debutamos. Nada mais aconteceu e nós completamos nossas primeiras promoções com sucesso. Começamos a ter fãs e nossas vidas ficaram mais agitadas. Foi então que nosso CEO nos encontrou novamente. Ele nos parabenizou por superar as expectativas e continuar trabalhando mais. Agradecemos a ele e prometemos trabalhar mais.
Ele disse que tinha outra coisa para conversar com V e que queria ficar a sós com ela. Mais tarde, ela nos revelou que o homem falou com o nosso CEO. Fecha aspas. A partir daqui, a idol não contou mais nada, apenas mais um trecho dizendo que a empresa quase pegou ela e que ela estava apavorada, e pouco tempo depois a postagem foi apagada. Porém, ela continuou implorando aos leitores que repostassem sua história para que mais pessoas pudessem aprender sobre esse lado obscuro da indústria do entretenimento. Abre aspas. Me desculpe, eu deletei, eu sou a mesma pessoa. Eu quase fui pega, então apaguei. Eu estou com medo de que eles fiquem desconfiados se eu continuar a escrever mais. Estou escrevendo no banheiro com a água da torneira ligada. Estou com tanto medo, por favor, me ajudem. Fecha aspas. E este é um relato de uma suposta idol menor de idade. Nunca foi revelado quem era essa idol, de qual grupo ela fazia parte, nem mesmo especulações. Simplesmente não se sabe o que ocorreu a seguir. Embora esse realmente não tenha sido um caso comprovado, o sistema de patrocínio não é apenas um mito no K-pop. Um ano antes, em 2016, a repórter Kim Myung-sun revelou detalhes chocantes sobre as listas de patrocinadores de grupos femininos. A repórter revelou, abre aspas, eu conheci pessoalmente um empresário que recebeu ofertas para ser padrinho. Ele disse que recebeu uma lista de artistas femininas, incluindo várias idols. Eu mesma pude ver a lista e fiquei surpresa. A lista incluía diversos níveis e os preços mais altos eram equivalentes a idols de nível A e B. Os mais baixos incluíam grupos menos populares ou trainees. Fecha aspas. Além disso, Kim Myung-sun também revelou uma, entre aspas, cláusula de gerenciamento de gravidez. Abre aspas. Quando as celebridades engravidam, elas sempre cuidam disso, entre parênteses aborto, fora do país. Além disso, há despesas separadas para isso. Fecha aspas. No mesmo ano, no episódio do dia 19 de abril do programa PD Notebook da MBC, uma ex-trainee também contou sobre suas experiências com patrocínio. Abre aspas. Estávamos treinando eu e outras estagiárias. Então, algumas pessoas que nunca tínhamos visto antes entraram e saíram da sala. Eles eram homens. Pensamos que eles estavam lá para ver o chefe do departamento ou CEO, mas eles estavam lá para escolher entre as estagiárias pessoalmente. Eles disseram que se eu os encontrasse 2 vezes por mês, eles me dariam 5 milhões de wons, aproximadamente $4.400. Sou muito conservadora, mas fiquei um pouco tentada por um momento quando ouvi isso. Fecha aspas. E não foi somente isso, o episódio também compartilhou o caso de um estagiário do sexo masculino que também recebeu ofertas de patrocínio. Para finalizar, é importante que casos como esses sejam divulgados para que as pessoas tenham noção que a indústria de K-pop é como todas as outras, também existe sujeira, a diferença é que ela sabe maquiar melhor.